A paz do Senhor, irmãos. Amém. Como de costume, eu vou dar início lendo o nosso tema do mês. Hoje nós estamos encerrando a série Dons Espirituais. E eu vou ler a partir de 1 Coríntios 12 e já vou ler a partir do versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidades para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova de presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o Espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda, outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Amém? Vou pedir um irmão para que esteja orando para dar início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Senhor, nesta manhã nos colocamos em Tua presença, Deus. Queremos, Senhor, te pedir perdão por nossas falhas, meu Senhor da glória, nossos pecados, ó Deus. Queremos nesta manhã, Senhor da glória, te agradecer pelo dom da vida, Senhor, do ar que nós respiramos, ó Deus. Nós nos deitamos, Senhor da glória, dormimos e nos levantamos porque o Senhor nos ajudou. Pai, muito obrigado por Tua presença neste lugar, Senhor. Te agradeço por cada vida, Senhor, que aqui está. Aquelas que não vieram, que o Senhor rastraga debaixo das Tuas mãos. Amém. As que não virão, que o Senhor possa visitá-las, Senhor da glória. E falar, Deus, lá no profundo, onde só o Senhor conhece. Amém. Deus, que nesta manhã a Tua palavra venha de encontro, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração, Senhor, e fique gravada, Pai, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos por tudo. Amém. A oportunidade está com Vamos levantar e louvar o Senhor, amém? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado.
Nossa fé está no nosso Deus, que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Amém. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Aleluia. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Amém. Que nesta manhã você venha se esvaziar e venha receber mais de Deus. Que Amém. você esteja aberto a conhecer Aleluia. e prosseguir em conhecer mais o nosso Senhor. Amém? Amém. Oportunidade está com nós. Amém. Obrigada. Glória a paz do Senhor, gente. Amém. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Pode se sentar, fiquem à vontade. Primeiramente eu quero agradecer o convite e agradecer o pastor. Eu sempre fico muito feliz porque as duas coisas que eu mais amo no ministério é ensinar e pregar. Então, eu sempre, essas duas coisas, eu sempre faço de paixão. É aquilo que Deus me chamou e é aquilo que eu amo fazer. Mas eu tenho algumas coisas que eu gosto.
Primeiro, eu não gosto de falar sozinho, eu gosto de conversar com os irmãos. Eu acho que a didática é sempre mais prática. Então eu vou começar me apresentando e vou perguntar o nome de cada um, mesmo assim que eu conheço. Quem me conhece aqui? Tá, maioria. Para você que me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu sou da Igreja Metodista Wesleyana do Carangola, pastor Fábio. Obrigado. Estou no 6º período de seminário, caminhando aí para o último ano, se Deus quiser. E estou servindo ali com o pastor Fábio há 3 anos. Esse ano, pela graça do Senhor, ele nos levou a presbítero para estar contribuindo com o que Deus tem feito lá. Então, você que não me conhece, prazer, eu estou muito feliz de estar aqui. Agora vamos lá, eu quero saber o nome de todo mundo. Olha só, eu não sou bom com nomes, então eu não prometo que eu vou guardar o seu nome, mas eu quero saber o seu nome. Eu sou Bianca e congrego aqui já tem muito tempo. É pra falar isso também? Ah, não sei, ele falou que ele congrega. Fica à vontade, cada um se apresenta como quiser. Eu fui a primeira, eu não sei. Eu ia seguir o padrão, mas eu sou a primeira, eu tô criando um padrão aqui. Então, e é isso. Tá, eu sou Evelyn, eu sou noiva de Isaac, vocês me conhecem. Conheço. Eu congrego aqui, vou seguir fazer minha. Eu congrego aqui há uns... Líder dos jovens. Eu sou líder de jovens, congrego aqui há uns 2 a 3 anos. Benção. A irmã atrás. Meu nome é Renilda, eu congrego aqui já vai fazer 4 anos. Né? Faço parte do departamento de missões e secretária da igreja. Amém. Irmã lá atrás. Meu nome é Célia, diaconisa Célia, né? Já estou aqui na igreja há 20 anos. Caraca. A irmã tem cara de diaconisa de repórter. Realmente. E eu louvo a Deus pela sua vida, sua presença conosco neste dia. Amém. Meu irmão? Evandro, sou presbítero. Presbítero? Amém. Amém. Não falou o tempo, né? Até fugiu o padrão. É isso aí. Não, meu nome é Sara. Eu acho que eu tô aqui 2 anos, 2 anos. Diz aí, Sei lá. pastor aqui da igreja. Lá atrás. Sou Gabriel, tô aqui desde sempre. Os irmãos que chegaram agora, seu nome? Diogo. Diogo e? Sabrina. Sabrina, prazer, eu sou o Wesley. Então, bom conhecer os irmãos, eu já não lembro do nome da metade, mas continuo amando os irmãos mesmo assim, brincadeira. Mas vamos lá. O tema hoje, ele tem 2 características. Ele é polêmico e ele é dividido. Por quê? Porque há dons que foram falados aqui que não há uma divisão teológica. Por exemplo, o dom de profecia. A interpretação do dom de profecia para a teologia reformada e para a teologia pentecostal é muito similar. Então não gera uma grande polêmica em si. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, algumas batistas, elas interpretam os dons de profecia, o dom de sabedoria, de palavras de conhecimento, da mesma maneira que quem é pentecostal interpreta. Mas agora chega nesse dom, no dom de línguas e o dom de interpretação, é a maior divisão entre a igreja reformada e a igreja pentecostal. Então, é uma linha polêmica, mas uma linha marcante. Porque, eu não sei se os irmãos sabem, a nossa igreja, a Igreja Metodista Wesleyana, ela nasce de um avivamento, e esse avivamento surge desses dons do Espírito, que a igreja passa a dar liberdade e a crer nisso. Então é algo que divide a gente da igreja reformada, e é algo que a gente nasceu daí. Então, além de ser importante e talvez polêmico, é algo muito necessário que a gente tenha conhecimento de onde a gente veio e o que a gente acredita. Eu acho injusto, talvez, eu ficar preso ao somente o que a gente acredita. Então eu vou falar o que os reformados pensam. Vou citar para os irmãos saberem. É importante a gente ter esse conhecimento, porque amanhã depois chega alguém da presbiteriana e fala: você acredita nisso? Aí você sabe falar, mas não sabe compreender o que ele acredita. Então eu vou falar isso e vou introduzir com o que eles acreditam
e vou me ater mais naquilo que a gente crê e naquilo que a gente entende desses dons. Amém? Amém. Amém? Amém. Então tá bom. Vamos lá. Alguém sabe o que é o dom de língua em si? Alguém? Ideia todo mundo tem. Mas alguém sabe de fato como é que se posiciona esse dom? O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Eu vou ler o texto dos irmãos. Ela já leu no começo, a minha versão é um pouco diferente, mas vamos lá. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera em todos nós. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um visitando a fim proveitoso, porque é dado mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de milagres, a profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. O que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui? Falar em outros idiomas, ter a capacidade de falar em vários idiomas, ter a capacidade de ter alguma língua espiritual. O que vocês acham que o apóstolo Paulo está falando aqui? Quem vai ser o primeiro a se candidatar aí? Falei para os irmãos que eu não vou falar sozinho, então eu conto com os irmãos, com a livre e espontânea pressão. O pastor vale também. Só vá. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Vocês já ouviram falar sobre isso? O apóstolo Paulo está falando o quê? Sobre vários idiomas, ou ele está falando sobre uma língua espiritual? Uma língua espiritual. Aí está o ponto que a nossa teologia pentecostal e wesleyana acredita e a teologia reformada acredita. Em Atos 2, vai ser o momento que nós vamos ter a descida do Espírito. E vai ser a primeira vez a manifestação de línguas e de interpretação de línguas. Você está com a sua Bíblia aí? Então abre comigo lá, no livro de Atos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1 mesmo. Os irmãos acharam? Vai dizer o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitantes em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuía perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. A teologia reformada ela vai pegar esse texto e vai pegar aquilo que o apóstolo Paulo vai falar no texto que nós lemos de 1 Coríntios 12 e vai interpretar que aqui não era uma língua espiritual que eles falavam e tinham a capacidade de interpretar na língua deles. Eles vão entender que esses homens, eles falavam, porque aqui o texto, mais para frente, ele vai dizer de diversas etnias que estavam reunidas naquele lugar. Então, eles vão entender que é o seguinte: aqueles homens falavam as línguas, os idiomas daquele povo, e por isso eles entendiam. Então, a teologia reformada ela vai entender que esse dom não está relacionado a nenhuma língua espiritual. Que a língua espiritual não é bíblica, isso não existe. E que isso é, na verdade, uma manifestação de algum idioma. Por exemplo, alguém aqui, vamos supor, você sabe falar inglês? Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Você sabe falar alemão? Não. Então, eles acreditam que o dom de língua é o seguinte: ela vai estar aqui, ela não sabe falar alemão, vai chegar uma pessoa que fala alemão aqui e Deus vai usar ela para falar em alemão com ele. Ou seja,
Eles vão entender que essa é a capacidade do dom de línguas. Isso é o dom de línguas. Eu não falo uma língua e pelo Espírito eu consigo falar essa língua e a pessoa consegue entender. Mas a gente não. Nós pentecostais, nós que temos essa doutrina, nós vamos entender que há uma diferença, que é uma língua espiritual. Por que nós vamos entender isso? E eu vou mostrar para vocês no texto. No versículo de número 3, nós temos a primeira evidência para a gente de que é uma língua espiritual. E apareceram, distribuindo entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. A ideia entre ser uma língua repartida de fogo, ela mostra para a gente que não é uma língua humanamente inteligível. Que ela não vem de homens para homens, ela vem do Espírito para o homem. Então ela não é um idioma em si, ela é algo espiritual. Ela não se prende a algo humano, ela é algo espiritual. E no seguinte, e no próximo, vai dizer o seguinte, versículo lá de número 9, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que residem, tanto judeus como prosélitos, crenteses, árabes, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Vamos pensar num cenário aqui para a gente entender isso. Imagina que cada um aqui é de uma nacionalidade. Cada um fala um idioma diferente. Agora eu vou ser usado para falar com vocês. Como é que eu vou conseguir falar um idioma que todos entendam se todos falam um idioma diferente? Por exemplo, ela fala alemão. Eu consigo ser usado para falar alemão, mas eu não consigo falar alemão e português ao mesmo tempo. Então, mediante isso, o que a gente entende? Que a língua que ele se falava era espiritual. E o Espírito dava a interpretação segundo aquilo que ele falava. Vamos supor, para ficar mais claro, já entrando até na ideia do dom de interpretação de línguas. Eu estou falando aquilo que o Espírito me mandou falar em uma língua espiritual. Eu estou usando o meu dom de línguas. E o Espírito está interpretando e te dando o dom de interpretação. E você está conseguindo entender aquilo que ele está falando na sua própria língua. Isso é interpretação. E a gente entende que aqui não há dois fenômenos, o dom só de línguas. Aqui é o dom que é manifestado por eles e que eles recebem do Espírito, e a interpretação que é dada automaticamente pelo Espírito. Por isso que a gente entende que é um dom de uma língua que não se diz humana, que não se diz inteligível pela gente. Eu tenho um argumento próprio meu para acreditar nisso. Primeiro, a minha experiência. Para mim, a experiência ela é indiscutível. A minha experiência me faz acreditar nisso. Mas o segundo ponto é que, para eles defenderem que isso é uma língua humana, isso se torna muito explicativo. Isso se torna muito humano. E o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, para mim, a explicação de uma língua espiritual ela não pode ser menos do que espiritual. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguem entender isso? Por que eu não consigo explicar Deus? Por que eu não consigo explicar quem Ele é? Porque Ele é Deus. E Ele é soberano. Se eu conseguisse explicar quem Deus é, eu seria como Ele. Eu teria a capacidade da minha mente de resumir quem Ele é. Isso me colocaria de igualdade com Ele. Porque eu não consigo explicar Deus, isso mostra que Ele é muito maior que eu. A mesma coisa é, se eu conseguisse explicar humanamente um fenômeno do Espírito, eu estaria interpretando algo humano que é espiritual. E eu não posso interpretar humanamente aquilo que o Espírito faz. Alguém consegue explicar milagre? Você explica alguém que chega aqui paralítico e ele sai andando? Você explica alguém que tinha alguma doença terminal, a gente ora e ela sai curada?
nem os médicos conseguem explicar. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então eu não consigo explicar aquilo que é espiritual. Eu não vou conseguir achar uma lógica naquilo que eu falo movido pelo Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que me move aquilo. E se eu sou movido pelo Espírito, eu sou guiado pelo Espírito, eu interpreto aquilo espiritualmente. Então, a partir do momento que a gente tenta explicar todas as coisas que a gente encontra na Bíblia de uma forma da minha sabedoria humana, eu fico limitando a Bíblia ao que eu sei. Mas a Bíblia, ela diz que o Espírito revela coisas novas todos os dias, coisas que nós não conseguimos entender e que são espirituais que contém aqui. Então a primeira ideia que eu defendo, que eu não preciso de fato achar, mesmo que eu enxergue que aqui são línguas espirituais, eu não preciso de fato achar algo assim, é porque há algo espiritual aqui que é muito maior do que eu posso entender. Então, esse é um grande argumento meu pessoal para eu defender isso também. Eu tenho muitos amigos que são presbiterianos e outras denominações que eles não creem, e a gente já debateu isso várias vezes, e para mim isso é indiscutível, porque a experiência, quem tem essa experiência, eu não sei se você já teve essa experiência, se você não teve, você vai ter, se você buscar. Quem já teve essa experiência consegue discernir que não é algo pessoal, não é algo humano, é algo espiritual. Visto isso, o dom de línguas ele vai aparecer em duas posições. Ele vai aparecer como dom na nossa teologia pentecostal, como um dom dado pelo Espírito, e ele vai aparecer como uma evidência ou um sinal de batismo, de batismo no Espírito. Por quê? A gente crê que se converter e ser batizado no Espírito são dois fenômenos distintos. Há pessoas que são convertidas, mas não são batizadas no Espírito. E os dons, eles são desenvolvidos depois que a pessoa ela é batizada no Espírito. O apóstolo Paulo, em Atos 19, deixa eu ver aqui, acho que é. Abre comigo Atos 19 lá rapidinho. Os irmãos acharam? Nem esperei os irmãos acharem. Vai dizer o seguinte: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito quando crestes? Ao que lhe respondeu, deram pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Ou seja, o batismo da conversão. Vocês conseguem ver? O batismo de João. O que era o batismo de João? Por arrependimento de pecado, nas águas. Então, uma diferença entre o batismo por arrependimento de pecado, aquele que você se batiza nas águas, e o batismo no Espírito. São dois eventos distintos. Então, o apóstolo Paulo vai continuar. De arrependimento, disse ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Esses que foram batizados no batismo das águas, eles são salvos? Sim. São. Por que eles são salvos? Eles aceitaram Jesus, confessaram publicamente e tudo isso. Porque a salvação é mediante a fé. Então, até antes do batismo pelas águas, eles já estão salvos. A salvação não está vinculada a batismo pelas águas e nem batismo pelo Espírito. Isso são coisas complementares. A salvação está baseada pela fé. Senão, se fosse assim, aquele rapaz que estava na cruz com Jesus, ele não seria salvo. Porque ele não teve tempo de se batizar. Mas ele teve fé, e a fé foi o suficiente. Então, eles já estão salvos aqui. Mas aí eles queriam experimentar algo mais. Então o apóstolo Paulo vai dizer: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce nele, que viria, pois, dele a saber em Jesus. Ele, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Repare comigo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu após eles serem batizados no Espírito? Que o texto diz aí. Você pode ler na sua Bíblia aí. O que está escrito? Sobre eles veio o Espírito e depois. Lê alguém para mim. Falavam línguas, profetizavam. Sobre ele veio o Espírito e falavam em línguas. Ou seja, a gente acredita
que o dom de língua, primeiro, ele não aparece como dom. Ele aparece como sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito. É um sinal de que ela recebeu o Espírito. Talvez ela nunca mais desenvolva esse dom. Porque no próprio texto de Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar: há alguns que não terão esses dons. Às vezes você foi batizado no Espírito, você foi movido a uma língua espiritual naquela vez e depois você nunca mais teve esse desenvolvimento dessa língua. Aí você deve estar pensando: não, foi algo da minha cabeça. Não. Você simplesmente teve um sinal daquilo que o Espírito fez por você, daquilo que ele começou na sua vida, a nova obra, daquilo que ele te batizou, e depois dali talvez você não desenvolva esse dom. Vocês conseguem entender isso? É apenas um sinal daquilo que o Espírito faz. Lá em Marcos também, Marcos 16, o evangelista vai relatar isso, sobre o sinal. Se você puder abrir comigo, se eu não me engano, deixa eu ver, acho que é 16. Não, 17. Quem achar aí pode ler. 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso. Não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, o que ele está falando aqui? Aqueles que receberem vão ter uns sinais. E um desses sinais vão ser falar em línguas. É um sinal que acompanha aqueles que são batizados no Espírito. Então a gente tem que entender primeiro que há duas aparições, há uma divisão entre um sinal e entre um dom. Depois que ele vem com um sinal, na sua caminhada pelo Espírito, você vai começar a buscar dons e receber dons. Aí a língua vai aparecer como um dom. É importante a gente entender que o dom de línguas, ele não torna ninguém mais espiritual. Porque é uma cultura neopentecostal isso, das pessoas colocarem na cabeça de que se você não tiver o dom de língua, você é menos espiritual. De que se você não está manifestando alguma língua, você não está sentindo a presença do Espírito, você não está sendo tocado ou algo do tipo. Não tem nada a ver. É um dom que, se Deus não quiser, você não vai ter. E o apóstolo Paulo, inclusive, vai falar: esse nem é o mais importante dom. Se você quer um dom, busca a profecia, porque a profecia vai edificar a igreja. O dom de língua, se ele não tiver quem interprete, o apóstolo Paulo vai dizer no 1 Coríntios capítulo 14, ele é apenas para edificação própria. Então o dom de línguas, ele é uma ferramenta para você edificar o seu espírito. Por quê? Por que ele é uma ferramenta para você edificar o seu espírito? Jesus, quando ele morre, ele ressuscita, e quando ele vai subir aos céus, ele vai falar o seguinte: vou deixar com vocês um consolador, o meu Espírito estará com vocês. Ou seja, o ministério que age em nós e que nós nos relacionamos, aquele que anda conosco nos dias atuais, não é mais Jesus fisicamente, pois Jesus está na glória à direita do Pai. Quem anda com a gente agora é o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, o nosso consolador, ele é aquele que está sempre conosco, tanto é que ele é revelado como uma pessoa. Ele não é apenas um espírito que vaga, ele é uma pessoa. E ele está conosco. Só que o nosso relacionamento com ele é espiritual. Nós falamos com ele espiritualmente. A sua oração, além de física, ela é espiritual. Então agora esse dom, ele vai edificar o seu espírito. Ele vai trazer um relacionamento, uma intimidade, uma profundidade a mais no seu relacionamento com o Espírito. Então, ele não é algo que, se você não tiver a interpretação ou alguém que interprete, ele não é algo que vai edificar a igreja. Ele não é algo que vai mudar o parâmetro da igreja. Por exemplo, a gente está num culto, num louvor ou numa palavra, e eu sinto a presença do Espírito e eu sou tocado em línguas. E eu estou falando em línguas aqui. Se não tiver uma interpretação, se não for algo com propósito, não vai mudar nada para quem estiver em volta.
Eu vou ser edificado, eu vou ser tocado, mas para quem está em volta, eu vou estar apenas exercendo o meu dom. Então, esse dom ele é muito mais pessoal, quando não usado para interpretação, do que algo para você mostrar alguma espiritualidade. Porque é uma tecla que eu bato muito, porque eu conheço muita gente que pegou meio que medo do dom de línguas e que pegou meio que um pavor, meio que nas palavras atuais, aqui tem bastante jovem, um ranço desse dom. Por quê? Porque as pessoas têm que impor na cabeça, se você não tiver esse dom, você não é espiritual. E não é isso. Se você não tiver esse dom, significa ou que você tem que buscar, ou que Deus tem outro dom para você. Tem gente que vai ter esse dom e vai ter todos os outros dons. Tem gente que vai ter um dom só. Isso aí é a vontade do Espírito de liberar o dom e também aquilo que a gente busca. O apóstolo Paulo vai falar, os dons estão aí, eles estão disponíveis. Busque esses dons. Melhor busca de profecia, que vai edificar a igreja, mas busque esses dons. Então isso está muito relacionado à minha busca e à vontade dele de conseguir esse dom. Então não se ache menos espiritual se você não tiver esse dom, mas busque esse dom, porque ele é algo que vai edificar você intimamente com o Espírito. Ele é algo que vai fazer bem para você. Quem desfruta desse dom sabe a importância de orar em línguas, de no seu secreto, de você edificar o seu espírito com isso. Isso traz algo diferente para a sua intimidade com o Espírito Santo. Então é muito bom desenvolver esse dom, é muito bom buscar esse dom, mas também não foque nesse dom como se fosse o último dom que você precisa ter para ser espiritual. Não, isso é um complemento da sua espiritualidade. Fique tranquilo, se Deus tem esse dom para você, buscar, Ele vai te conceder esse dom no tempo certo, na hora certa e no momento que você estiver apto a receber esse dom. Porque esse é um dom muito comum de ser fraudado. Entendeu? Esse é um dom, por isso que esse dom ele tem dois problemas. Que quem tem discernimento espiritual mata isso rápido. Quem já foi em vigília aqui? Levanta a mão. Quem já foi em vigília muito pentecostal aqui, levanta a mão. Você vai identificar três casos numa vigília pentecostal, quem tem discernimento de espírito. Você vai identificar quem tem o dom de línguas, você vai identificar quem não tem o dom de línguas, quer ter o dom de línguas e reproduz alguém, e você vai identificar o inimigo usando alguém em línguas. Isso é muito comum. Essa semana, terça-feira, a gente trabalha libertação e oração lá na igreja. Estávamos na campanha, tinha uma menina falando em línguas. Eu passei, na hora eu vi que era um demônio. Mas aí eu estava orando para outra pessoa, não deu. O presbítero Jorge, que é um dos nossos auxiliadores lá, ele chegou, botou a mão e era um demônio. De fora, as pessoas podiam olhar e falar, nossa, olha como é que ela é espiritual. Mas na verdade era apenas o inimigo reproduzindo um dom que Deus dá, apenas reproduzindo alguma coisa que ele ouviu. Então não se preocupe com esse dom, se preocupe com a sua espiritualidade, se preocupe em buscar os dons que Deus tem para você. Então, esse dom ele é muito importante, mas ele é muito essencial para a igreja, se ele é acompanhado do outro dom que eu vim falar, que é a interpretação de língua. O dom de interpretação, ele não existe se não existe o dom de línguas. Por quê? Porque o nome do dom é interpretação de línguas. Se eu tiro línguas, fica interpretação. Interpretação de quê? Você consegue entender? Então, esse dom de interpretação, ele é totalmente dependente do dom de línguas. E esse dom de interpretação, ele não é um dom de tradução. Tem gente que fica na cabeça. Eu não sei se você já viu. Tem gente que tem o dom de línguas e interpretação. Que é o seguinte, ela fala em línguas e ela mesma interpreta. Você já viu isso? Alguém que tem esse dom, geralmente ele vai orar por alguém, ele ora em línguas por alguém, mas ele mesmo interpreta aquilo que ele está orando em línguas. Isso acontece, isso é um pouco comum. E tem um caso, que eu não sei se vocês já viram, alguém ora e alguém interpreta. Também é bem comum. Só que se você perceber, não há uma lógica na interpretação quanto a palavras. Às vezes o cara fala uma palavra em línguas e o outro interpreta uma frase.
Aí você pensa, por que não tem lógica? Por que se ele falou uma palavra, ele interpretou uma frase? Porque não tem uma lógica estrutural linguística, por quê? Porque não é uma tradução. Se fosse uma tradução, tinha que bater sílaba com sílaba, letra com letra, palavra com palavra. Mas é algo espiritual, então é uma interpretação. Por isso que o dom não é tradução de línguas, é interpretação, porque eu interpreto, não traduzo. Então, às vezes ele vai falar alguma coisa, quem tem interpretação vai falar uma coisa pequena e ele vai interpretar uma frase. Aí você vai falar, não, isso não é de Deus. Não, isso é de Deus, isso só é uma interpretação, não precisa ter algo exato. Não precisa bater exatamente. E o dom de interpretação, ele se dá aquilo que aconteceu em Atos 2 também. Que é o quê? A pessoa, ela fala português, ela é tomada em línguas e quem está ouvindo entende inglês. Isso é o quê? Deus está dando a interpretação de línguas para ela, de modo que ela entenda. Eu não sei quem conhece aqui, é a irmã Selenita. Quem conhece? Alguém conhece? Não. Ela é do Duarte da Silveira e ela dirigia um trabalho na Central, às quartas-feiras lá. Ela conta que ela foi viajar para os Estados Unidos e ela não fala inglês. Na verdade, ela diz que nem português direito ela fala. Aí chegou lá e ela é usadíssima pelo Senhor, assim, uma das mulheres que eu... É aquela mulher que tu tem medo, assim, tu já chega perto dela, ela te olha assim e fala, ih, ferrou, já sabe de tudo. Ela é estreita. Ela falou que chegou lá e ela diz que ela estava andando na rua e Deus entregou ela alguma coisa a respeito de alguém, e a pessoa era americana. E ela falou que ela começou a entregar aquilo que Deus falava para ela. E ela não sabe falar inglês. Aí entra a ação do Espírito. Ela diz que para ela falava em línguas. O cara diz que nunca ouviu um inglês tão bom quanto ele tinha ouvido dela. Ele falou isso ela tem uma amiga que fala inglês. O americano que recebeu a profecia falou assim, eu tinha certeza que ela é americana, porque ela não tinha sotaque de brasileiro nenhum, o inglês dela era perfeito. Aí ela voltou sem saber de falar inglês. Por quê? Porque as coisas espirituais são espiritualmente discerníveis. Você vai explicar isso? Isso tem explicação? Você consegue? Alguém tem alguma ideia de explicar isso? Não tem. Por quê? Porque isso é o Espírito Santo agindo. Então a interpretação ela tem essa outra veia de a questão eu falar em línguas e a pessoa ser interpretada para a língua dela. Isso a gente que acredita em Atos 2. Porque ali, no contexto de Atos, se entende que os que estavam reproduzindo as línguas eram 120 pessoas. Agora imagina na sua cabeça 120 pessoas falando idiomas diferentes. Quem estuda aqui, ou estudou um tempo, lembra que na sala de aula quando o professor estava tentando explicar e tinha 30 falando ao mesmo tempo. Qual era o resultado disso? Ninguém conseguia entender nada. Agora imagina 120 falando ao mesmo tempo em idiomas diferentes. Qual seria o possível resultado disso? Eu ouvi e entender a minha própria língua? Não é entender nada. Mas aí vem o dom de interpretação e eles conseguem entender cada um em sua própria língua. E esse dom, ele, tanto de interpretação como de línguas, ele é um pouco assim, vou explicar o contexto para vocês. O pessoal bate um pouco forte numa fala do apóstolo Paulo que ele vai dizer o seguinte: se vocês não têm interpretação na igreja, fiquem quietos. O apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 14. Mas por que ele vai falar isso? Aí tem gente que já acha o seguinte: não pode manifestar o dom de língua na igreja se não tiver interpretação. Aí a pessoa vai e bloqueia o agir do Espírito por uma palavra que ela não entendeu. Por que o apóstolo Paulo falava isso? Porque a igreja de Coríntios, ela era uma igreja muito rica culturalmente. Era uma igreja de passagem e tinha muitas pessoas ali, muitas culturas, e um choque de cultura muito grande naquela igreja. E começou a se derramar os dons sobre aquela igreja. O Espírito começou a derramar os dons.
Então, quando tinha alguém pregando, tinha um monte de gente falando em língua. Sem interpretação, sem sentido, sem nexo. Ou seja, aquilo atrapalhava o fluir do culto. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: se não tiver interpretação seguida, se alguém não for interpretar, não se levante para atrapalhar o culto. Ele está falando o seguinte: não, você não deve reter o dom, mas você não deve usar o dom para atrapalhar o outro dom que eu estou dando. Ele está profetizando, está trazendo uma mensagem, você está usando o dom para atrapalhar o dom, aí você não está usando o dom corretamente. Então ele está só ensinando, ele está dando um direcionamento para uma igreja nova, uma igreja que está recebendo um monte de dons que ela nunca recebeu, que ela está vivendo algo que nunca viveu e ela não sabe utilizar isso. Aí o que o apóstolo Paulo fala? Peraí, eu vou ensinar vocês a usar as ferramentas que o Espírito está dando para vocês. Aí ele vai falar o seguinte: se você estiver no meio da congregação e você não tiver um intérprete, não se levante para falar em línguas, porque você vai atrapalhar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado. Agora, no contexto da nossa igreja atual, você está no meio do louvor, você está no meio de um momento de uma presença e Deus te tocou e você está falando, você não vai reter porque você vai estar atrapalhando alguma coisa, você está no momento espiritual. Então a gente tem que entender que há momentos e momentos. Também você não vai ser tocado, o pastor está pregando, você vai começar a falar sozinho e vai atrapalhar quem está em volta. O Espírito, ele distribui os dons, mas ele age de maneira organizada. Deus, ele é organizado. Esse negócio de bagunça não é com ele. Por isso que ele fala, por isso que o apóstolo Paulo vai falar, vai pegar na igreja de Corinto e falar: ó, vocês não podem dividir a igreja, vocês não podem comer da ceia, vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque a obra do Senhor é organizada. Há um padrão, há uma liturgia. O culto tem que ter 3 coisas no mínimo, que é palavra, oferta e adoração, louvor. Tem que ter um padrão. O nosso Deus, ele é organizado. Se você é crente, você conhece a Bíblia, você sabe como é que era na época do Antigo Testamento o tabernáculo. Meu irmão, se o cara não entrasse limpo no lugar, ele era queimado fogo. Fogo consumidor, não sobrava nada. Por quê? Porque Deus é organizado. E não ia ser diferente na manifestação do Espírito. Ela é organizada. Então, tenha dificuldade com quem tem dom, mas esse dom, ele é desorganizado. Tenha discernimento de Espírito. Um dos dons que eu acho mais importante, acompanhado da profecia, é o discernimento de Espírito. Porque esse dom vai te livrar de muita coisa que o inimigo vai tentar colocar na tua cabeça achando que é Espírito e não é Espírito. Você vai conseguir enxergar as coisas espiritualmente. E enxergar as coisas espiritualmente. Deixa eu correr. Olha lá. Enxergar as coisas espiritualmente é o que vai mudar a nossa intimidade com o Espírito. Falando em dons, falando em Espírito, a vida do apóstolo Pedro me chama muito a atenção. Por quê? Porque a gente consegue enxergar nele nitidamente quando ele andava pelo Espírito e quando ele andava pela carne. E você vai ver qual é a diferença entre andar pelo Espírito e andar pela carne. Por quê? Quando você vê a caminhada de Pedro com Jesus e ele não tinha o Espírito, você vai ver ele discutindo com Jesus, você vai ver ele se exaltando, você vai ver ele negando Jesus, você vai ver ele cortando a orelha de um rapaz impulsivamente, você vai ver ele desistindo do ministério. João capítulo de número 20, ele está indo para a praia, voltando a pescar. Por quê? Porque você está vendo alguém andando segundo a carne. Aí agora ele vai entender o que é andar segundo o Espírito. Aí você vai pegar João 21, que ele está na praia e Jesus encontra com ele, mostra para ele que o que ele tem para ele é pelo Espírito. Aí você vai folhear a sua Bíblia e vai ver Atos 3. Vai estar Pedro e João na porta do templo, vai estar um rapaz pedindo esmola, ele vai falar: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele rapaz vai ser curado. Você vai ver em Atos 2, alguém caminhando pelo Espírito, que após o Pentecoste ele começa a pregar e 3.000 pessoas são convertidas para o ministério. Você vai ver alguém que tinha pavor de gentio, tendo uma visão
começando a pregar pelaquela igreja e sendo uma das colunas da igreja. Você vai ver ele, o primeiro quem revelou Jesus fisicamente foi Pedro, quando Jesus pergunta para ele: quem dizes que eu sou? Aí ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o que Jesus vai dizer para ele? Foi o Espírito que te revelou. Então olha a diferença de quem caminha pela carne e de quem caminha pelo Espírito. Então, caminhar pelo Espírito, ele vai não só te fazer enxergar coisas que pessoas não enxergam, mas ele vai te fazer desfrutar de dons espirituais. Dom de línguas, dom de interpretação, dom de profecia, dom de cura. E esse dom, mais interessante, que ele não é limitado. O Espírito ele não se limita a pessoas. Aí você abriu comigo lá, Lucas, capítulo de número 11. Versículo de número 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Jesus está falando o seguinte: se vocês que são ruins, vocês conseguem dar presente bom para os seus filhos, imagina eu, que se vocês me pedirem, eu darei o Espírito a vocês. O próprio Jesus está falando, aqui não é uma palavra de outra pessoa, aqui é a própria palavra de Jesus falando: se vocês me pedirem, eu darei o Espírito a vocês. Ou seja, o desfrutar dos dons é apenas uma questão de escolha. Você pode não ter todos os dons, mas com certeza tem um Espírito com dons separados para você. Isso já está pronto. Isso não vai ser... Jesus não vai fazer outra coisa. O que Ele tem para você espiritualmente já está pronto. Ele só está entre um passo de você buscar isso e viver isso, ou você não buscar. Ele já falou o seguinte: é só vocês pedirem, porque eu já concedi. A partir de Atos número 2, ele já concedeu, já está acessível a todos nós. Ele só está falando o seguinte: agora é com vocês. É só vocês buscarem. É só vocês buscarem, que vocês vão viver isso. Então, para fechar o que eu vim compartilhar com os irmãos, o dom de língua ele é incrível, ele é espiritual e ele é poderoso. O dom de interpretação, ele é incrível, ele é espiritual, ele é poderoso. É incrível a gente entender como é que o Espírito age, é incrível a gente viver como as coisas que o Espírito dá, a gente viver o dom de línguas. Mas mais incrível que viver de dons é viver do Espírito. Porque os dons, eles são sujeitos ao profeta. Quem vive de dom, uma hora o dom pode falhar. Quem vive de dom, uma hora... Quem vive de revelação, uma hora ele não pode ter revelação. Uma hora ele pode... Mas quem vive no Espírito, quem vive no Espírito vive na palavra. Nunca falta alimento. Os dons, eles são apenas complementos da sua caminhada ministerial. Eles são apenas... O apóstolo Paulo vai deixar claro: os dons são para a edificação da igreja. São para a edificação do corpo. Então o dom, Jesus te dá de presente para você viver algo sobrenatural. Mas antes de qualquer dom, tem um Espírito e esse Espírito é firmado na palavra. Então seja firmado na palavra, que você vai caminhar no Espírito e vai desfrutar dos dons do Espírito. Porque você não vai desfrutar buscando só dom, você vai desfrutar do dom buscando um propósito. Todo dom na sua vida tem um propósito.
E se você entende o propósito, você vive e desfruta desse dom da melhor maneira possível e completamente. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Quero orar por vocês. Dentre todas as coisas que eu falei, se você não guardou nenhuma, tem gente que realmente não guarda nenhuma, e está tudo bem. Se você não guardou nenhuma, guarde apenas isso. Ande no Espírito. Que você vai começar a ver as coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida. Você vai começar a enxergar aonde era terreno de derrota, você vai começar a enxergar a vitória. Onde não tinha mais jeito, você vai começar a enxergar milagre. E você não vai começar só a enxergar, você vai começar a viver essas coisas. E como eu li, é isso que Cristo tem para todos nós. E é isso que Ele tem para você. Amém? Pai, mais uma vez, nós queremos exaltar o Teu nome, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, porque a Tua graça, a Tua misericórdia, mais uma manhã se renovou sobre as nossas vidas. Pai, obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado porque o Senhor marcou o dia de hoje para falar aos nossos corações. Obrigado porque antes de chegarmos aqui, o Teu Espírito já estava neste lugar, já estava preparando este lugar para o que o Senhor ia fazer. Pai, agora eu quero te pedir que mais uma vez o Teu Espírito venha sobre nós. Que nós venhamos experimentar algo sobrenatural mais uma vez. Amém. Que nós venhamos mais uma vez ser tocados pelo Teu Espírito. Mas agora nós não queremos só ser tocados, nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito. Porque nós sabemos que o Senhor tem coisas poderosas ao nosso respeito. Que o Senhor já separou grandes coisas para nós. Mas só nós precisamos buscar e te buscar e buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Então que nós possamos incessantemente buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos enxergar que a obra que o Senhor fez por nós já está completa. E que o Senhor já disponibilizou armas para as nossas guerras. Que o Senhor já disponibilizou vitória para as nossas vidas. E que nós possamos desfrutar disso. Que possamos ter discernimento do Teu Espírito. E que possamos nos aprofundar no Teu Espírito. Que possamos nos aprofundar nos Teus dons. Que possamos nos aprofundar na Tua palavra. Porque nós sabemos que o Teu desejo é que nós cada dia mais sejamos mais íntimos de Ti. Esse é o meu pedido. Pai, eu coloco essa igreja nas minhas orações. Coloco esse povo nas minhas orações. Pedindo, Pai, que daqui venha um fluir rios do Teu Espírito. Que esse lugar venha ser marcado por um avivamento do Teu Espírito. Que daqui venham sair pessoas curadas, venham sair pessoas libertas, venham sair pessoas salvas. Que daqui venha ser um ponto de refúgio. Que aqui venha ser uma casa do Senhor. Que continue sendo a casa do Senhor. Que essa igreja se levante como referencial neste lugar. Que essa igreja se levante, Senhor, como um lugar onde a presença do Senhor é real. E, Senhor, que esse lugar seja marcado por testemunhos de transformação. Que seja marcado por testemunhos de avivamento. Pai, é o que eu te peço. Que o Senhor continue guiando os nossos irmãos. Que o Teu Espírito continue sendo a voz profética sobre este lugar. E que possamos ouvir grandes coisas que o Senhor tem feito neste lugar. Pai, começa a batizar com o Teu Espírito. Começa a derramar dons de língua. Começa a derramar dons de profecia. Senhor, se o Senhor deu um tema nesse mês, é porque o Senhor tem um projeto com esse povo. Se o Senhor botou no coração desse povo a respeito dos dons, é porque o Senhor tem dons para derramar sobre este lugar. Então, Pai, começa a derramar os Teus dons. Começa, Senhor, a renovar os dons. Aqueles que estão com dons entulhados, que enterraram, que comecem a desenterrar e comecem a usar os dons que o Senhor deu para a honra e glória do Teu nome. Pai, esse é a minha oração. Essa é a minha gratidão pelo que o Senhor tem feito. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, uma alegria muito grande estar com vocês. Espero que em outras oportunidades, que Deus continue usando vocês poderosamente. E que Deus possa derramar novos dons, novas experiências,
e que vocês possam ser guiados pelo Espírito. Amém. É o que eu oro por vocês e com certeza vocês estarão nas minhas orações. É sempre um prazer conhecer pessoas novas e peço que, se lembrarem, vocês orem por mim, orem pela minha família. Minha esposa hoje não pôde estar porque na nossa igreja lá é EBD 9 horas e 10h30 o culto, então estou saindo daqui, vou correr para o culto lá, então eu deixei ela lá e vim para cá porque ela vai dar aula lá também. Acabou que não deu para conciliar, mas espero ter nova oportunidade de trazer ela para conhecer os irmãos. Vai ser uma honra ter os irmãos. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. A gente quer te agradecer por essa palavra abençoada. Pai do Senhor, tudo. Amém. Nada, eu que agradeço, gente. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Quero louvar a Deus pela vida do Wesley, né, nosso seminarista e presbítero, aí na igreja do Carangola. Que Deus te abençoe, querido. Seja feliz, abençoado, e seu ministério seja próspero. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, né, irmão? Para honra e glória do Senhor. A geração que está se levantando aí, né? A geração desses novos adoradores, esses novos profetas. Aleluia. Não é? Glória a Deus. Eu falo sempre quando tem o seminarista aqui que a nossa geração está caindo daí, deles estão se levantando. Glória a Deus. Amém. Não é a geração que Deus sempre renova, né? Deus sempre renova. É verdade. E sempre tem coisas boas. E melhor, né? Glória a Deus, para honra e glória ao Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial na tua presença. Amém. Te agradeço a vida do Wesley, que você venha abençoar a vida dele, a sua Amém, esposa, Senhor, seu ministério. Em nome do Senhor, tenha levantado ele ali, Pai, na igreja do Carangola, com autoridade, graça. Que ele seja feliz, Pai, no ministério pastoral. Em nome de Jesus, venha dar muitos frutos. E que a igreja metodista Fernanda venha ganhar mais um obreiro de valor na sua seara. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela palavra aplicada aqui, que fique em nossos corações, que possamos aplicar no dia a dia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor, nosso dia, abençoe o culto logo mais, e o culto ali no Carangola, que está começando agora. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Glória.